No livro de João, capítulo 16, verso 1, 2, 3 e depois o 33. Amém? Livro de João, capítulo 16, verso 1 diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesma hora em que qualquer que vos matar, cuidará em fazer o serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. E lá no 33 diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Espírito Santo, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei, Deus, que em cada coisa, em cada palavra, o Senhor tem manifestado a tua vontade. Então, Deus, que nesse momento diminua eu, Senhor, para que teu nome seja glorificado. Senhor, fala comigo, pois eu preciso muito ouvir a tua voz essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Essa palavra de Jesus dirigiu aos discípulos um pouco antes de ele morrer. Jesus, já sabendo o que iria acontecer com ele, ele falou essa palavra dizendo: olha, vai ter um tempo em que vão perseguir a vocês de uma maneira tal, vocês serão perseguidos, vocês serão escandalizados, serão chavetados, o pessoal vai falar de vocês, vai injuriar vocês, vão perseguir vocês e vão até matar vocês, achando que estão fazendo para Deus. Jesus já estava alertando os discípulos sobre isso. E hoje não é diferente. Nos dias de hoje, nós vivemos a mesma coisa. Nós temos vivido tempos difíceis? Temos. Nós temos vivido tempos de aflição? Temos. Nós temos vivido tempos de angústia? Temos. Hoje eu abri o Face e vi lá que alguém matou uma pastora. O marido matou uma pastora e tentou matar o enteado. E alguém botou assim: por que será que está acontecendo isso? A Bíblia explica isso. Jesus disse: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vendo o amor se esfriando a cada dia. A cada dia que passa, as pessoas têm se esfriado. O amor parece que não existe mais. As pessoas não amam. Hoje o amor é fingido, é com interesse. Normalmente é com interesse. E não foi esse amor que Jesus veio pregar. Ele está falando para mim e para você: ei, nós vamos ter dificuldades, mas hoje é ensinado que o Evangelho te dá tudo. É ensinado que se você vier para Cristo, todas as coisas vão mudar. Eu tenho uma palavra para ti: vai piorar. Não vai melhorar. Não vai melhorar. O que vai melhorar é o teu espiritual. Isso sim. Se você vier para Cristo, Ele vai trazer a paz que ninguém pode dar, que o mundo não pode dar, mas Ele pode. Que o mundo pode estar pegando fogo aqui e aqui, mas Ele vai te dar a paz dele. Nós vamos ter aflição? Vamos. Nós vamos ter dificuldade? Vamos. Mas hoje é ensinado que se você der a tua vida para Cristo, se você entregar a tua vida para Cristo, se você confessar a Jesus como Senhor da tua vida, Ele vai consertar tudo, vai virar um mar de rosa. Mentira. Esse evangelho que tem sido pregado não salva ninguém. Tem se pregado um evangelho que não fala de cruz. Tem se pregado um evangelho que não é de morte. Mas Jesus veio trazer a cruz. Ele diz: não atentes para que eu vim trazer a paz, eu não vim, eu vim trazer a espada. E por causa de mim, muitos ficarão contra vós, pai contra filho, filho contra pai, e assim sucessivamente. Mas mesmo nesse mar revolto, se Cristo está com você, é para você ter bom ânimo. Ainda que as aflições venham, ainda que as dificuldades venham. Posso usar o teu exemplo? A Mônica passou por um problemaço enorme. Com certeza a tempestade veio.
Talvez uma pessoa do mundo achasse o melhor caminho, se jogar de cima do prédio. Mas ela foi buscar Deus. Apesar da aflição, ela estava tendo paz, porque Jesus estava com ela. Então ele diz para mim e para você: ainda que tudo esteja bagunçado, eu estou com você. Ele estava no barco, os discípulos não atentaram que Jesus estava no barco, mas ele estava no barco. A presença dele estava no barco. Só que hoje, irmãos, nós temos ouvido de um evangelho de facilidade, do evangelho de toma cá e dá lá, tu me dá isso, eu te dou aquilo. E Jesus nunca falou isso. Deus nunca falou dessa forma. Eu acho que se Jesus viesse nessa terra hoje, ele ficaria enojado do que está sendo pregado e do que está sendo ministrado em muitos lugares. Estão se vendendo, estão vendendo o evangelho, estão vendendo salvação. Não é isso que Deus veio pregar. Não foi para isso que Jesus morreu. Estão se falando para mim e para você que a nossa cruz tem que ser anatômica, ela tem que se moldar ao nosso corpo, mas a cruz de Jesus não se moldou ao corpo dele. O braço dele foi puxado para que servisse, para que fosse pregado. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos um evangelho de facilidade. Nós queremos um evangelho onde não há perdão, onde não há arrependimento. Nós queremos um avivamento e clamamos a Deus por um avivamento, mas esse avivamento só vai vir quando a igreja tiver consciência que ela foi chamada como noiva e não como prostituta. Ela é a noiva do Senhor e ela tem que se portar como tal, esperando e desejando a vinda do noivo. Ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha problema, ainda que tenha aflição, ela tem que ter bom ânimo, porque o noivo prometeu isso. A Bíblia fala que eram 10 as virgens que esperavam o noivo. 5 eram prudentes, 5 tinham de sobra azeite, para que se o noivo, na concepção delas, demorasse, elas teriam azeite. Mas 5 levaram somente aquilo para aquele momento. E você tem azeite de sobra? Você viu o Set Me Free? Kids, talvez você não tenha percebido, mas o menino estava sentado lá atrás. Mas o pecado achou ele, encontrou ele. Talvez uma situação de aflição, ele se deixou levar e o pecado tomou posse dele. E uma vez que tomou posse, não largava mais. Porque às vezes a gente peca, mas o pastor não viu, minha mãe não viu, meu irmão não viu. Não tem problema, ninguém está vendo. Às vezes é lá no escurinho da sua casa, e você usa a extensão, notebook, usa tanta coisa, e você começa a pecar, e você não percebe isso, porque o diabo vem e te cega. Aí depois você começa a dizer: poxa, nada dá certo na minha vida, tudo está dando errado. Peraí, mas você tem buscado a Deus verdadeiramente? Quando você disse sim para Jesus, Ele passou a ser Senhor da tua vida, ou só o Salvador que tu procurava? Todo mundo quer o Salvador, mas ninguém quer o Senhor. Porque na hora que eu digo para Ele que Ele é o meu Senhor, eu digo: a minha vontade não existe mais. Outro dia me perguntaram para mim: pastor, e o livre-arbítrio, onde é que fica? Quando você aceita Jesus, não tem mais. Acabou, você entregou para Ele. Você não tem mais direito de pecar. O pecado na tua vida será um acidente de percurso. Não pode ser prática. Tem que ser um acidente. Você até vai pecar, mas por acidente, não desejando. Amém? Mas não se prega isso. Pastor, isso não dá ibope. Verdadeiramente não dá ibope. Você falar a verdade para as pessoas dói, porque as pessoas, infelizmente, hoje, parece que o ouvido está cauterizado, só querem ouvir e pensam: ah, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar
derramar a bênção sobre a tua vida? Vai sim! Mas a palavra do Senhor não mostra para mim e para você. Busca primeiro o reino do céu e a justiça do céu. E as outras coisas que você precisa, Ele acrescenta. Ele acrescenta para você. Você não precisa buscar no homem. Você precisa buscar em Deus. Quando você busca em Deus, não tem tempo ruim, ainda que as coisas estejam difíceis, você vai louvar e glorificar a Deus. Muita gente não entende o crente, a crente verdadeiro, aquele crente, puxa, essa mulher passa tanta dificuldade, mas o sorriso está no rosto. E não entende por que o sorriso está no rosto. É porque ela sabe. A dependência dela não vem do homem, vem de Deus. Eu falei outro dia aqui, né, que eu ouvi um testemunho. E a mulher dizia assim, Deus é fiel. E Ele é fiel. Mas em todo momento ela dizia, Deus é fiel. E ela estava congregando na igreja, e o pastor já estava por aqui de ouvir ela dizer, Deus é fiel. E um dia ele foi num lugar agradecer o dono de uma padaria por ter abençoado, e ele queria levar o cara na igreja. E ela passou e disse, pastor, Deus é fiel. E aí ele veio e disse, eu vou pegar essa mulher e vou falar para ela. Por que ela diz tanto Deus é fiel? E chamou ela e disse, irmã, posso fazer uma pergunta para a irmã? Por que a irmã fala tanto que Deus é fiel? Tá bom, pastor, mas Deus é fiel. Amém. Pastor, eu não podia ter filho. E eu louvei a Deus, e eu agradeci a Deus, e Deus me deu a minha filha. Eu não podia ter. Eu vivi com a minha filha 11 anos. E aí nós descobrimos uma leucemia. Os médicos fizeram todo o tratamento, e o médico chegou para mim e disse assim, mãe, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Tudo que a gente podia fazer, a gente já fez. A sua filha só está viva porque ela está ligada no respirador automático. Mas se a gente desligar, ela vai morrer. A senhora autoriza a gente desligar? E trouxeram a folha para assinar. Ela pegou, assinou e foi para casa. Quando foi uma certa altura, irmão, de madrugada nunca recebe notícia boa, né? Quando o telefone toca de madrugada para ficar arrepiado, sempre é coisa ruim. Tocou o telefone dizendo para ela, você pode ir aqui no hospital. Ela foi. Chegou lá. Onde é que está o corpo da minha filha? Deu o nome da filha dela. Eu vim pegar o corpo dela. Mãe, é sobre isso que a gente quer falar com a mãe. Não, eu sei, minha filha morreu, eu sei, mas já tinha falado. Eu vim pegar o corpo da minha filha. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ela dizendo para a recepcionista, Deus é fiel. Porque Deus me deu minha filha por 11 anos. Se Ele a tomou, Ele me deu, Ele a tomou. Deus continua sendo fiel. Mãe, o corpo da tua filha sumiu. Mãe, nós não achamos, já corremos por tudo, não está em lugar nenhum. Essa mulher entrou em desespero para procurar o corpo da filha. Começou a vasculhar, olhar por tudo o hospital. E as pessoas não conseguiram parar ela. No certo andar, no terceiro andar, ela passou e viu uma perna correndo. E tinha uma cicatriz, ela viu que era a perna da filha dela. Ela chegou no quartinho, estava a menina brincando com outras crianças. Ela chamou a filha e disse assim, filha, o que houve? Aí a menina disse, mãe, quando foi meia-noite, vieram 2 homens de branco, chegaram perto de mim, desligaram o aparelho e disseram assim, vai em paz, porque nessa terra tu não volta mais. E aí apagaram a luz e saíram. E eu disse, Deus, onde é que está o Deus que a minha mãe fala que é fiel? Onde é que está o Deus fiel da minha mãe, que disse para minha mãe que eu sou filha dela e que Ele estava me dando para ela? Onde é que está esse Deus fiel? De repente, mãe, entrou um moço que não dava para olhar no rosto, um homem alto. Ele pegou uma água e disse assim, bebe.
bebe. À medida que tu beber, tu vai melhorar. E eu comecei a tomar água e comecei a melhorar. E diz para tua mãe que eu continuo sendo o Deus fiel dela. Amém? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus fiel. Não é um Deus de facilidade, mas é um Deus que transforma a tua vida. É esse o Deus que você serve. É esse o Deus que disse para mim e para você: não temas, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Eu vou dizer uma palavra para você, e eu falei outro dia para o Juan, menina que estava no teatro. A Bíblia diz que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E como disse o Juan para mim, ele disse assim: pastor, eu tenho um amigo que ele é ateu. Ele disse: mas a Bíblia não se contradiz. Como é que aqui diz que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? E lá, falando da história de Noé, diz assim: e arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Mas então nós vamos dar uma olhadinha no que diz o original. Aí pegamos o original grego, aliás hebraico, e o original diz assim: entristeceu-se Deus pelo que o homem fez. Ele não mente. Tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida, que estiver em conformidade com a palavra dele, vai se cumprir no tempo dele. Então espera o tempo de Deus para a tua vida. Não tenta apressar nada. Deixa Deus fazer. Ah, pastor, mas eu estou sendo afligido. Eu estou sofrendo de montão. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer também. Você vai vencer. Se Deus falou que você vai vencer, mas é com Ele. Não tenta pegar atalho. Não tenta pular o caminho. Espere em Deus. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Clame a Deus, não clame ao homem. Clame a Deus. Busque Deus, não busque o homem. Busque aquilo que Ele pode trazer para a tua vida. Se verdadeiramente você se colocar diante da presença de Deus, Ele vai fazer. Para muitas pessoas já foi dado um veredito de morte, mas Deus já mudou a história. Para muitas pessoas já receberam um atestado até de óbito, mas Deus mudou a história. Nosso Deus é perito em mudar a história. Nosso Deus é perito em fazer, só para que o nome dele seja louvado e glorificado. Sabe, a palavra do Senhor fala que tem um dia que vai chegar um dia mau na nossa vida, né? Tem um dia que é o dia mau. É aquele dia que parece que o mundo todo fez um complô contra a tua vida. E parece que as coisas estão de mal a pior. Talvez você esteja ali como os discípulos do barco, vendo o barco ser açoitado de um lado para o outro, dizendo: poxa, será que Jesus não se importa da gente morrer, não? Querido, se ele está no barco, não vai afundar. Se ele está no barco, e o barco é tua vida, é minha vida, ela não vai afundar. Ainda que você receba um atestado de morte, Deus é Deus para dar vida. Deus é Deus, Ele é perito em mudar a história. E as pessoas não têm se atentado para isso. Quando eu estava vendo aqui o teatro, eu estava lá em cima, cuidando lá do computador, eu estava chorando também, porque a gente vê isso a cada dia. Talvez não com o nome em inglês, Set Me Free, mas talvez Joãozinho, o Felipe e tantos outros nomes que a gente vê no dia a dia. Hoje, quando eu estava vindo para cá, tinha um homem jogado com uma garrafa de cachaça no lado. O diabo tem acabado com vidas. O diabo tem destruído vidas. O diabo tem destruído casamentos. O diabo tem conseguido entrar nos lares. Agora deixa eu dar uma palavra para você que eu quero que você guarde no teu coração. Ele só entra porque você abre a porta. Senão ele não entra. Ele não tem poder de invadir a tua casa se você não der autoridade para ele. Se você der liberdade, com certeza ele vai agir. Se você der
a liberdade, com certeza, ele vai entrar e fazer arruaça. Mas nós temos um que é bem cavalheiro e ele não arrebenta a porta. Ele bate e lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se tu abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Nosso Jesus, aquele Jesus que você viu aqui salvar aquele menino, porque ele tem poder para isso, ele hoje quer salvar a tua vida. Hoje, ele está falando para você: você quer ser livre? Você quer ser livre? Você quer mudar a tua história? Você realmente quer ter paz no meio de aflição? Se você quer, eu queria que você fizesse assim, ó. Eu quero. Amém? Vem cá, querido. Pode vir cá. Se tiver mais alguém, eu queria que viesse. Amém? Vem cá, isso. Olha as pessoas corajosas aqui, ó. Olha aqui. Por favor. Vem cá, minha filha, vem cá. Vem. Vem cá, pastora Cristiana, fica aqui. Vem. Essas pessoas hoje, elas estão vindo aqui na frente e o Senhor está quebrando cada corrente. Cada corrente que foi colocada como peso sobre essas vidas, o Senhor está quebrando hoje. Porque só Ele tem poder para isso. Sabe, o set me free, me faz livre. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Amém? Aleluia! Você vai dizer: pastor, mas tu normalmente faz o apelo no final do... Faço no final do culto, sim. Mas hoje é Santa Ceia. E Deus está chamando essas pessoas hoje para participar da ceia, da alegria da ceia do Senhor. Amém? A palavra do Senhor é bem clara. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. A senhora quer fazer isso? Amém. Eu, Vera Lúcia Pereira Westphal, eu me confesso, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador, e te peço perdão pelos meus pecados, e te peço, Senhor, meu nome no livro da vida. Amém. Eu, Terezinha, te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e te peço, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Glória a Deus. Eu, Débora, te aceito, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. E hoje, Senhor, Tu entrou na minha vida. Eu entrego a minha vida para Ti. Glória a Deus! Eu, Maicon Cardoso Nicolau, te confesso, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Lhe peço perdão pelos meus pecados. E te peço, Senhor, escreve meu nome no livro da vida.
peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas. Te peço, Senhor, seja o meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome, me livre da vida. Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor essas vidas, Pai, que hoje, Senhor, abre o coração para o Senhor e pede para o Senhor, seja o Senhor e soberano. Deus Todo-Poderoso, que naquele grande dia, em nome dele, Senhor Deus, estejam lá com letras grandes, Pai, e que eles estejam, Senhor, diante do Senhor, como santos, Pai, vão estar louvando e glorificando o teu nome. Escreve, Senhor Deus, o nome deles, Pai, para toda a eternidade, Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar para o Senhor.